Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A reforma tributária sobre os impostos do consumo foi aprovada no ano passado. A aprovação tratou das regras gerais, das diretrizes da reforma. Agora, o Congresso precisa aprovar a regulamentação, as regras específicas dessa reforma tributária. Vão ser substituídos os impostos e vai ser criado um novo imposto que vai incidir sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E esse é o tema do nosso Economia Direta de hoje. Bom dia, Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia, Claudinho, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vamos destrinchar mais uma vez a reforma tributária. Eu queria que você começasse explicando para a gente como é que vai ser essa substituição dos impostos que existem hoje por dois outros novos impostos. Pois é, Cláudio, como você disse, né, a reforma tributária sobre o consumo ela foi aprovada no ano passado por meio de uma proposta à emenda à Constituição, e essa aprovação ela contemplou, em um primeiro momento, as linhas gerais, as diretrizes, os comandos para que a reforma seja regulamentada depois. O que é a regulamentação da reforma tributária? É exatamente você seguir essas diretrizes, esses comandos que foram dados na PEC, para que seja feita essa regulamentação. É dar números, é dar prazos à reforma, que até agora só tem as diretrizes, as linhas gerais. E qual é a primeira mudança básica fundamental da reforma? É exatamente a simplificação que existe hoje dos impostos que incidem sobre o consumo. E essa simplificação ela vai ocorrer através da extinção de 5 impostos que existem hoje e da criação de 2 novos impostos que vão substituir esses impostos que vão ser extintos. Os impostos que vão ser extintos vão ser o IPI, o PIS e a COFINS, que são federais, né? O ICMS, que é estadual, e o ISS, que é de competência municipal dos municípios. Então, esses 5 impostos vão ser substituídos por 2 novos impostos, um de competência federal e outro de competência estadual e municipal. Esses 2 novos impostos eles vão ser criados por meio de uma lei complementar. Vai ser criado o Imposto sobre Bens e Serviços, né, que é chamado de IBS, competência estadual e municipal, e vai ser criada também a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, que tem competência federal. A lei complementar que trata desse ponto da reforma, Cláudia, ela deve definir também os prazos de transição para a implementação da reforma e outras regras de funcionamento do sistema, como, por exemplo, as exceções. O que são essas exceções? Você vai ter uma alíquota geral, uma alíquota padrão que vai incidir sobre todos os bens e serviços, que é a regra, e você vai ter as exceções à regra. São aqueles impostos, são aqueles produtos e serviços que vão pagar menos imposto, que vão ter alíquotas menores que a alíquota padrão. Tudo isso vai ser regulamentado por meio de uma lei complementar que ainda precisa ser aprovada aqui pela Câmara e pelo Senado para começar a valer. E além de todas as regras envolvendo esses 2 novos impostos, ainda vai ser criado um novo imposto chamado de imposto seletivo, né, que vai incidir aí sobre bens e serviços que são considerados prejudiciais à saúde das pessoas e também ao meio ambiente. Esse é um resumo, né, do que deve ser essa fase de regulamentação da reforma que está sendo tratada agora na Câmara e que depois deve ir para o Senado. Esse assunto aqui na Câmara ele está sendo tratado por grupos de trabalho, né, são 2 grupos de trabalho. Um grupo está cuidando da parte que trata da extinção e criação dos novos impostos que a gente comentou, e o outro grupo ele está cuidando das regras do funcionamento do Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto Estadual e Municipal, e também de como é que vai ser a distribuição das receitas desse IBS entre os entes federativos. E esses 2 grupos, Cláudio, em pouco mais de um mês, eles já ouviram aí mais de 1.000 pessoas em várias audiências públicas e reuniões internas que foram realizadas até agora para tratar desse assunto. Então, a expectativa é que os relatórios estejam finalizados para serem debatidos no plenário a partir dessa semana, mais especificamente a partir do dia 3, que é a data que foi acordada aí com o presidente da Câmara para a apresentação desses relatórios dos 2 grupos de trabalho e início dos debates aí em plenário. Fernando, fala um pouco mais, por favor, desse novo imposto que vai incidir sobre bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Como é que ele vai funcionar? Sobre quais bens ele deve incidir? Isso já está definido ou ainda está em discussão? Pois é, Cláudio, como a gente já comentou, né, a reforma prevê, além da criação da CBS e do IBS, em substituição a esses impostos que vão ser extintos, prevê também a criação de um imposto seletivo, foi apelidado aí de
imposto do pecado e, como você disse, deve incidir sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí você tem as duas perguntas básicas que vão orientar essa discussão, esse debate, né, que são as seguintes. Quais são os bens e serviços que vão ficar definidos como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que vão entrar nessa lei complementar, e de quanto vai ser a alíquota, o imposto que esses bens que entrariam na lista vão pagar. E as discussões elas já estão avançadas, né? O que a gente já tem até agora? Já tem um razoável consenso que o imposto seletivo vai incidir sobre produtos como cigarro, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, no que diz respeito aí aos bens prejudiciais à saúde. No que diz respeito aos bens prejudiciais ao meio ambiente, também já tem uma boa indicação que o imposto deve incidir sobre carros e aviões que poluem o meio ambiente. Quanto às alíquotas, ainda não existe ainda definição sobre qual vai ser a alíquota, até porque você pode ter produtos diferenciados aí, deve ter, né? Um detalhe importante que vale a pena a gente destacar aqui é que, como você já tem a indicação inicial dos setores que podem ser taxados pelo imposto seletivo, começou também um movimento dos representantes desses setores para que eles sejam excluídos do relatório. Vamos lá aqui para alguns exemplos, né? Os representantes do setor de bebidas açucaradas, por exemplo, eles defendem a retirada desses produtos da lista do imposto seletivo, argumentando que as doenças crônicas que atacam a população, tipo a obesidade, por exemplo, elas têm múltiplas causas e não somente o consumo de açúcar. Então não justificaria se manter esse setor na lista de exceções na argumentação dos representantes do setor. O Ministério da Saúde, por outro lado, ele mantém a posição de que esse setor é sim prejudicial à saúde das pessoas e que o preço é um critério de escolha para consumir ou não esses produtos e que o imposto seletivo deve sim incidir sobre bebidas açucaradas. Bebidas alcoólicas, né? Os representantes do setor de cerveja, eles pediram que não haja uma sobretaxação do produto, que a carga tributária atual seja mantida, porque é um setor que gera emprego, que tem um consumo alto aí pela população. Bebidas destiladas, né? O pessoal também quer mudar a regra atual sobre esses produtos. A regra atual é que quanto maior o teor alcoólico da bebida, maior a tarifa. Então tem também um trabalho aí para a mudança dessa regra. Todo mundo tem a sua defesa aqui, né? O setor de automóveis argumenta que taxar os carros novos, os poluentes, né? Mas os carros novos com imposto seletivo só vai atrasar a renovação da frota, né? Porque vai manter por mais tempo na rua os veículos antigos que poluem muito mais que os novos que estão entrando agora. Setor de cigarros, né? Há uma argumentação aqui de que não deve ser aplicado o imposto seletivo sobre os cigarros, porque isso aumentaria o contrabando, o aumento dos cigarros consumidos aqui que são contrabandeados. Setor de extração mineral, petróleo, né, por exemplo. O setor defende que não seja taxado, porque pode haver um prejuízo para exportações, porque o texto permite que o imposto seletivo também possa ser aplicado sobre as exportações. Então, os deputados vão ter que avaliar essas sugestões, né, que podem ou não ser incluídas no relatório, e mesmo se houver inclusão ou exclusão de produtos no relatório, esse quadro pode mudar durante as discussões, porque quem tem a palavra final aí é o plenário, né? E para fechar, Cláudio, não é só pedido de retirada de produto que tem, não. Tem também pedidos para inclusão feitos nas audiências públicas de produtos aí na lista do imposto seletivo, como alimentos ultraprocessados, armas e munições, agrotóxicos e até jogos eletrônicos aí tem pedido para que sejam incluídos aí como produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Fernando, eu estava me lembrando que a gente falou de cesta básica nessa questão da reforma algumas colunas atrás, e aí era o contrário, né? Todo mundo, os setores queriam entrar na questão da cesta básica, no imposto seletivo, todo mundo quer sair, ninguém quer ficar, né? Agora Perfeito, isso mesmo. Eu queria saber de você se esse imposto seletivo ele pode trazer algum efeito ruim, algum efeito negativo para a economia. Pois é, Cláudio. O imposto, em tese, né, na teoria, é um imposto muito bem-vindo, porque o objetivo final dele é exatamente você diminuir o uso de produtos que causam prejuízo à população e ao meio ambiente, né? Então, você tem argumentos de alguns setores contra o imposto, no sentido de que o imposto, no caso do cigarro, por exemplo, pode levar ao aumento do contrabando. Você tem a argumentação do setor de extração mineral, de que as exportações podem ser prejudicadas, mas o principal problema que eu vejo é o repasse do imposto para o consumidor, sem alterar de forma importante, de forma significativa, as quantidades consumidas dos produtos.
A gente sabe que, na grande maioria dos casos, quando há aumento de imposto, as empresas não arcam com esse custo. Elas embutem o valor do imposto no preço final do produto e quem acaba pagando é o consumidor, né? E aqui não é muito diferente, não. Então, se não houver uma modulação muito bem feita, o consumidor pode acabar, sim, pagando essa conta. E o que seria essa modulação, né? A escolha de quais produtos vão integrar essa lista de forma bem criteriosa e, principalmente, de quanto vão ser essas alíquotas, né? Então, o desafio aqui é buscar um modelo que a taxação diminua, desincentive o consumo desses bens, que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e que não seja apenas um aumento no valor do imposto, que vai acabar sendo repassado para o consumidor e que não vai mexer muito na quantidade consumida desses bens, né? Porque aí a medida ficaria sendo arrecadatória e não para reduzir o consumo desses bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, eu acho que esse é o maior desafio aí do imposto, Cláudia, é você não criar um imposto que ele não desincentive o consumo desses produtos, que ele acabe sendo incorporado no preço e quem vai pagar essa conta é o consumidor final. É isso, Fernando Gomes, mais uma vez trazendo para a gente esses detalhes da discussão sobre a regulamentação da reforma tributária. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e a gente certamente vai continuar nesse assunto. Como você falou, essa semana a perspectiva é a entrega dos relatórios desses grupos de trabalho, né? Então vamos continuar atentos. Ok, Cláudio, obrigado, um abraço para você, boa semana. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau. Tchau, muito obrigado.